Hoje eu listei 10 filmes de terror que acontecem dentro de pesadelos ou em formato de pesadelos para você conhecer. E abrindo a nossa lista tem Noite Passada em Sorro, uma pérola aí dos últimos anos, sobre essa aspirante ao ramo de moda. Ela ama a moda, ela se muda até Sorro, né, para começar a sua carreira, só que nesse lugar sozinha, em meio à solidão, ela se muda para um lugarzinho e durante a noite, quando ela dorme, ela é transportada de volta à década de 60, conhecendo as histórias desse clube de dança, dessa mulher enigmática, e é aí que a trama vai ganhar seu contorno, conforme essa história vai se transformando de um grande sonho, de um grande prazer em um verdadeiro pesadelo. É um grande filme, ótimas ambientações, ótima atmosfera, tem a Anya Taylor-Joy como interpretando uma das protagonistas. É um filme que a gente fica encantado a cada cena transposta, e com grandes reviravoltas no decorrer da história. Próximo filme da nossa lista, Perfect Blue, é um filme do final da década de 90, animação japonesa, sobre essa cantora que ela decide trocar de carreira, largar sua banda de sucesso e iniciar a carreira como atriz. Só que conforme essa mudança vai ocorrendo, ela começa a ter alucinações extremamente violentas que começam a alterar a sua sanidade, fazendo-a cortejar a figura da loucura. É um filme super atmosférico, tem até aquela história ele de fato baseou anos depois aquele Cisne Negro, né, do Darren Aronofsky, com a Natalie Portman. É um filme, ótimas ambientações, essas alucinações, esses pesadelos são incríveis, bem gráficos também. É uma das minhas animações preferidas, eu colocaria facilmente aí no meu top 5, uma obra-prima aí do cinema japonês. Eu falei de filme japonês, agora tem filme italiano da década de 60, Libido, a trama desse homem que viaja até a casa onde seu pai cometera um ato extremo décadas antes, algo que acabou afetando aí seu psicológico. Ele tem todo esse trauma, ele retorna até esse casarão junto com sua esposa, com seu tio e com a namorada de seu tio, e é aí que nós vamos acompanhando essa jornada. Coisas sobrenaturais começam a acontecer, esse jovem começa a ter alucinações, começa a ver coisas na casa, algo que vai aos poucos se revelando como um jogo de enganações, e aí entre esses 4 personagens, e aí que a trama vai ganhar toda a sua forma. Um filme ótimo, desde a primeira cena a gente já se apaixona pelo que nós estamos vendo. Tem toda essa questão aí de como o prazer é exposto na cabeça psicótica dos personagens centrais da história. Tem esse dinheiro, essa casa, essa herança que em algum ponto o protagonista vai receber, e tem toda essa briga, e tem essas alucinações, esse lado mais da loucura exposta nos 4 personagens. Cada um tem seu momento de loucura. É uma pérola aí pouco conhecida do cinema italiano dentro da década de 60. Falando em pesadelos, falando em sonhos, a gente não poderia não incluir um filme do David Lynch, A Estrada Perdida. É um filme que filmes do David Lynch a gente não tenta nem dar sinopse, porque é uma salada, não tem muita compreensão. Esse filme aqui, o legal dele é que ele vai se dividir em duas se fragmentar em 2 pedaços. Então nós temos uma história completamente diferente da segunda metade. Elas vão se unir. A gente vai... É uma questão subjetiva, né? Qual que é a melhor parte? Se é a primeira ou se é a segunda? Eu gosto mais da primeira, né? Que é uma parte mais que flerta com o terror. A segunda flerta mais com suspense, mais ação. E tem um grande elenco, né? Tem a Patrícia Arquette em um dos papéis, tem o Bill Pullman, tem o Robert Blake como esse personagem tão sinistro que aparece em determinado ponto da história. É um dos grandes expoentes da carreira do David Lynch, é um dos meus preferidos. Eu acho que fica atrás aí de Cidade dos Sonhos, Veludo Azul também ele fica atrás, mas é um grande filme. O Vampiro, obra-prima aí da década de 30, sobre esse homem que tem uma curiosidade mórbida por histórias sobrenaturais. Ele está viajando e ele para aí
nesse pequeno albergue e conhece aí essa jovem, essa família dessa jovem que está a pouco adoecendo, meio que se transformando em um vampiro, e é aí que a trama vai ganhar seus contornos mais vampirescos. O meu filme ali de vampiros da década de 20, 30 e 40, esse aqui é meu preferido, sem dúvida. Ele supera ali o Nosferatu, ele supera Drácula. É um filme que eu amo, a atmosfera dele é toda única, bastante nevoeiro, bastante construções de localidades, né, ambientes sinistros, e claro, ele fica na nossa lista porque temos várias sequências de sonhos, de alucinações, de pesadelos em si, e cenas aterrorizantes. É um dos meus filmes preferidos de terror da década de 30, uma obra-prima suprema aí, irretocável. Assistam, que ele não envelheceu nada, você vai se divertir da mesma forma. Tem essa falácia, né, que alguns filmes envelhecem muito mal, filmes antigos da década de 30, de 20, mas esse aqui não, nem um pouquinho. Assistam. Outro filme italiano para a nossa lista, Lisa e o Diabo, filme do Mario Bava, o maior expoente do terror do país. É um filme sobre essa mulher, essa turista que está visitando uma cidadezinha velha, e de repente ela se perde de sua amiga e ela entra aí nessa onda desse grande pesadelo, fica presa nessa mansão aí durante a noite e não consegue mais sair, nessa trama de vingança, de enganação. A trama toda se move como se fosse um grande pesadelo. A forma como essa mulher é transportada até essa realidade alternativa é de uma beleza única, muito atmosférico, o grande elenco, grandes cenas, grandes frases, e esse casarão aí com ótimas ambientações, que dá todo o nível aí para esse filme. Um bom filme aí, pouco conhecido do Mario Bava, que teve seu auge na década de 60. Isso aqui é um bom filme para quem gosta de cinema italiano de terror, mas não quer o giallo, não quer o gore, quer mais atmosfera. Esse aqui é uma opção perfeita. Demência, filme da década de 50. Esse filme aqui também, a gente não adianta falar sobre sinopse, sobre trama. Ele é todo dentro de um sonho dessa paciente aí psicótica. Então ele tem menos de 60 minutos, 50 e poucos minutos. É um filme experimental em sua arcada, muito legal, várias cenas emblemáticas. Todo o brilho do filme está em sua construção de cenas. Como ele não tem muita trama, ele é jogado de sonho em sonho, cena em cena. Então todo o brilho tem que estar nas suas sequências, e o preto e branco aqui depõe a favor. Ótima cinematografia, ótimas sequências surrealistas. É um filme aí também pouquíssimo conhecido, vale a pena aí dar uma chance, até por sua curta duração. Número 3 da nossa lista, A Hora do Pesadelo, a obra-prima suprema do Wes Craven, ao lado de Pânico, que serviu para alavancar a carreira do diretor, sobre esse assassino serial que volta para aterrorizar os sonhos, os pesadelos de adolescentes. É um filme que é super criativo, não tem nada igual dentro da década de 80, em sua estética, sua construção de cenas que ficaram aí quase que dentro do inconsciente coletivo do fã de terror. Filme que teve várias sequências, algumas boas, outras nem tanto, tanto na década de 80 quanto na década de 90. Enfim, um filmaço aí que nos trouxe um dos grandes ídolos, não, um dos grandes monstros aí dentro do terror, o Fred Krueger, essa figura aí com suas garras. Filmaço, obra-prima. O Parque Macabro, Carnival of Souls, é outro filme que, quando foi lançado, ele é um filme B, né, da década de 60. Ele teve ali uma arcada meio experimental também, assim como Demência, que eu citei há pouco. Na trama, essa mulher sobrevive a um acidente automobilístico e ela se muda para essa cidadezinha no meio do nada para começar um novo trabalho. Só que nessa cidadezinha coisas estranhas começam a acontecer, eventos sobrenaturais começam a eclodir
progredir na vida da mulher e ela é tragada até esse parque abandonado dentro dessa cidade. É um filme, é difícil achar um exemplar mais atmosférico do que esse filme aqui. A atmosfera do início ao fim, grandes sequências sombrias que nos arrepiam, uma história que sempre se move ali de uma forma bem macabra ao espectador. A gente suspeita do que está acontecendo, mas isso não tira o brilho do filme. Esse grande pesadelo aí sessentista, um dos meus filmes favoritos, sem dúvida, da década. Número 1, Alucinações do Passado, filme de 90, sobre esse veterano da Guerra do Vietnã, que se separou de sua esposa, está longe de seus filhos, está vivendo com sua namorada e ele começa a ter alucinações. Ele começa a investigar que são aquelas alucinações que ele está vendo, aqueles sonhos, aqueles pesadelos, e ele se pergunta se é algo que vem da Guerra do Vietnã, alguma arma química que ele esteve exposto, ou se está caminhando até a loucura. É um filme super atmosférico, com vários exemplares dessa lista. Tem cenas memoráveis, a construção tem cenas de hospitais, tem cenas a primeira cena dentro do metrô. Se você não se apaixonar pelo filme logo no começo, você pode parar, porque dali ele mantém o nível, exatamente o que ele expõe nessa primeira cena. Tem a cena da banheira, tão aterrorizante, a cena da festa, várias cenas. É um filme muito rico em suas ambientações, em sua construção climática. Tem o Tim Robbins como protagonista, o Adrian Lyne na direção, no seu maior trabalho. Tem a Elizabeth Penha como coadjuvante, tem o Macaulay Culkin numa pequena ponta aí no início da carreira desse ator mirim. Filmaço, obra-prima da década de 90. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir e comente aqui embaixo também se você tem aí em mente algum outro filme que se passa dentro de pesadelos. É isso aí, até o próximo vídeo.